Boa noite a todos que estão chegando na nossa live. Meditar um pouco nesse hino. Boa noite a você que está chegando aqui na nossa live, para aprendermos juntos mais uma vez com a palavra de Deus. Que você possa estar compartilhando esse vídeo para outras pessoas ouvirem e verem. Deus, Tu és altíssimo, Senhor, no céu, na terra, debaixo da terra. Nós nos envergonhamos, Deus, porque quantas vezes não erramos, não deixamos o Senhor por outras coisas. Nos ajuda, Deus, em nossas fraquezas, ajuda cada pessoa que está chegando aí nessa live, cada irmão que está tirando um tempo para ouvir, para meditar. Obrigada, Deus, por cada vida. Que o Senhor venha alcançar os corações, porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder, Deus. Situações difíceis vêm, se vêm. Mas obrigada, Deus, porque podemos dizer que o Senhor esteve e está conosco. Mesmo diante de nossos pecados, mesmo diante de nossas falhas, mesmo diante de nossas imperfeições, mas o Senhor está conosco. Obrigada, Deus. Abra nosso coração, que muitas vezes é incrédulo, para aprender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está chegando, continua conosco. Fica aqui na nossa live, tira um tempo, um pouco para aprender, para estudar. Deus Todo-Poderoso, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Hoje, quinta-feira, dia de mais um estudo bíblico que nós fazemos aqui todas as quintas-feiras. Nós fazemos essa live. Não podemos estar juntos no momento, mas se Deus quiser estaremos juntos e, claro, com mais interação. Mas eu também peço a interação de vocês.
que estão aqui assistindo, que comentem, que se alguém quiser fazer uma colocação, coloca aí nos comentários. Uma pergunta, também coloca aí nos comentários. Se Deus quiser, dando certo, a gente já responde aqui. E, queridos, eu coloquei no grupo da igreja e agora eu quero também expor para vocês o tema de hoje, né? E também o livro, né, que nós vamos ler hoje. Nós vamos ler Tito, capítulo do 1 a 11. Nós vamos tentar, né, estudar tudo hoje de Tito, capítulo 2. E eu intitulei justamente como é que o cristão deve agir, como é que o crente verdadeiro age, né? Diante de várias situações, como é que o crente age? Porque é necessário a gente entender, porque a Bíblia tem para nos ensinar. E aqui eu convido você a abrir a sua Bíblia e também, ou se você não for abrir sua Bíblia, você ouvir. Eu vou começar lendo aqui, para a gente entender um pouco o que está acontecendo, o que vai acontecer no nosso estudo. Vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados e respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem o marido e os filhos e serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Versículo 6. Exorta de igual modo os homens para que sejam equilibrados. Os jovens, para que sejam equilibrados. Que a tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, do nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E vou estender um pouco para o 12. E ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Vamos parar por aqui. Meus queridos, vamos lá. Como é que o crente deve viver nesse mundo, né? Como é que o cristão deve agir nesse mundo? Irmãos, nós precisamos entender que aquela pessoa que foi alcançada por Jesus, ela é diferente. Eu e você precisamos estudar, inclusive, em que nós somos diferentes. Se você que está assistindo esse vídeo ainda não é cristão, olha o que a palavra tem para dizer para você também. E se você que está assistindo esse vídeo é um cristão de uma igreja, já faz algum tempo, ou é novo convertido, ouça com mais atenção ainda. Veja, Paulo é o autor dessa carta. Ele vai mandar uma carta para um homem chamado Tito. Tito, ele estava justamente liderando uma igreja, liderando um povo. O que acontece? Paulo envia uma carta a Tito, dando vários ensinamentos a Tito de como Tito deve agir como ali pastor daquela igreja, como é que Tito deve falar, como é que Tito deve tratar os irmãos. Então Paulo ele começa dando todas essas instruções a Tito. E ele vai começar falando sobre falsos mestres. Você sabia que tem pessoas que são falsos mestres,
que muitas vezes estão dentro das igrejas, instaladas nas igrejas, mas que dão ensinamentos errados, que falam o que a palavra de Deus não está falando, e que muitas vezes, em vez de guiar as pessoas para o caminho de Deus, guiam para o caminho do mal. Desviam essas pessoas de Deus. Então Paulo vai falar sobre falsos mestres. E aí ele vai começar o versículo dizendo assim: tu, porém. Esse tu, porém, é importante porque também tem aquele mesmo sentido de mas. Lembra que eu já ensinei a vocês diversas vezes que a palavra mas quer dizer ou uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Que depois que ele fala a palavra mas, tem um porvir depois. Da mesma forma ele fala aqui: mas tu, porém quem? Tito. Tito é aquele que Paulo está instruindo. Tito, seja diferente desses falsos mestres. Seja você aquele que leva as pessoas para o caminho de Deus. Não esses falsos mestres que ficam ousando de esperteza, que ficam desviando as pessoas do caminho da verdade. Então, ele fala: tu, porém, Tito, está se referindo a Tito, fala o quê? O que Tito vai falar para a igreja? O que Deus nos fala? O que Deus fala para a gente? Fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Veja só o que Paulo ele nos ensina aqui. Paulo ele ensina, e inclusive se você quiser ler o capítulo anterior, ele ensina como um homem de Deus não deve ser. Você deve pregar a palavra de Deus, porque um homem de Deus, um líder de Deus, ele prega o que está de acordo com a sã doutrina. O que é, irmão? O que faz parte da sã doutrina? A gente aprende que a sã doutrina fala o quê? Que Jesus Cristo veio, que morreu, que ressuscitou, que nos dá vida nova. A gente aprende na sã doutrina o quê? Que Deus, ele amou o mundo, que ele enviou Cristo. A gente aprende todas essas coisas na sã doutrina. Mas, se você olhar o versículo 2, você vai ver a especificidade, o específico aqui do que Paulo está querendo dizer a Tito. Ele fala: prega a sã doutrina. Aí ele vai dizer no versículo 2 o seguinte: exorta aos mais velhos. Olha só, ele agora vai tipo assim, ele vai transformar aquele ensinamento no que o crente deve fazer, no que aquelas pessoas devem fazer. Vou explicar novamente. Ele fala: prega o que está na sã doutrina. Mas ele está falando no sentido dele pregar o que está na sã doutrina para que aquelas pessoas, elas vivam justamente essa sã doutrina, o evangelho. Aí ele vai dar instrução. E isso, irmãos, reflete para a gente. Isso reflete para a gente. Porque as pessoas elas vão entender um dia: por que é que você faz isso? Por que você anda assim? Por que você fala assim? E quem não está baseado, né? Tem gente até que diz assim: ah, não tem esse negócio de doutrina não, letra mata. Não, irmãos. Nós temos que ter doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Nós temos que ter ensinamentos de como eu devo agir diante do mundo, diante das pessoas, porque é a base. Um dia as pessoas vão perguntar, e elas podem até se perguntar: por que é que vocês andam assim? Porque o quê? Estamos de acordo com o quê? Com a sã doutrina. Quando a palavra é pregada e nós não estamos de acordo com a sã doutrina, o que é que acontece? Vai acontecer algumas coisas nesse, inclusive que esse texto vai nos mostrar, que uma delas é blasfêmia. As pessoas vão dizer o quê? Quando as pessoas olham uma pessoa que é cristã, que tem a palavra, e olha quando ela faz alguma coisa diferente do que é da palavra, as pessoas vão olhar e dizer o quê? Essa doutrina não vale nada. Essa doutrina ela não tem poder de mudar em nada essa pessoa. Essa palavra aí, ela tem poder de mudar?
surgem esses questionamentos, então as pessoas começam a blasfemar, menosprezar o ensinamento de Deus, por causa de muitas vezes o descumprimento da nossa parte do que está escrito. Mas aí Paulo vai falar, exorta. O que é exortar? Ensine, fale com autoridade, mostre o quê? Primeiramente ele vai dizer o quê? Aos mais velhos. Irmãos, essa expressão mais velhos, ela não está somente ligada a pessoas idosas. Eu acho que na sua Bíblia deve até ter essa visão de idoso, no sentido assim de gente de 80, 90 anos. Esse sentido de mais velhos ou idosos aqui nas Escrituras, ela tem expressão não necessariamente de idoso 80, 60, 90 anos, mas tem também o sentido de ser diferente de jovem. Você está entendendo? Pode ser uma pessoa de 30, de 40 anos, de 50, uma pessoa mais experiente. É nesse sentido que está falando. É tanto que na minha Bíblia é traduzida no seguinte sentido: exorta os mais velhos, diferente de jovem, né? Que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na constância. Primeira coisa, é a primeira ala que Paulo vai falar, os mais velhos, os homens mais experientes, em questão também de idade. Ele vai falar agora, primeiramente, como é que um homem de Deus deve ser? Como é que um homem de Deus deve se comportar? Homem no sentido de homem mesmo, no sentido de homem e mulher, é homem. Como é que o homem cristão deve agir? E aí Paulo vai dizer uma das características, que sejam o quê? Equilibrados. Esse equilíbrio, irmãos, eu vou usar um exemplo aqui, desequilíbrio. Você sabe como é uma pessoa desequilibrada? Você sabe como é uma pessoa que ela é impulsiva? Que ela quebra tudo? Que é impaciente? É que ela não sabe ser equilibrada, justamente o que o texto está falando, ela não sabe se comportar de uma forma equilibrada. É tanto, irmãos, que nessa parte aqui, eu vou usar até um exemplo bem comum, é tanto que tem às vezes até mulheres que têm esposos, né, que dizem assim: meu esposo não pode nem saber disso, porque se ele saber disso, é como ela conversando com a amiga e dizendo: olha, meu esposo pode nem sonhar que isso aconteceu, porque se ele saber... Então, veja, por quê? Por que o seu esposo não pode saber disso? Há algum problema. Então, a gente já vê aí que tem um desequilíbrio. Se ele saber... Olha, se ele não saber, é um problema, né? E se ele saber, é outro problema. É dois problemas aqui, né? Nesse caso aqui. Então, nós vamos ver que um homem cristão, ele é temperante. Ele não age impulsionalmente e quebrando tudo, estourando tudo. Ele não é assim. Segundo, ele é respeitável. É uma pessoa, irmãos, séria. Você conhece... Eu quero perguntar para você, não precisa me responder totalmente nos comentários, mas essa pergunta fica para você e você responde na mente mesmo. Você conhece uma pessoa uma pessoa mais velha, uma pessoa já adulta, que ela não é respeitável? Ela não é uma pessoa séria? Quando ela passa na rua, as pessoas dizem... Esse sentido aqui de respeito, não é só no sentido de um homem respeitar as mulheres, por exemplo, né? Que a gente pode levar também nesse sentido de o homem não saber nem respeitar as mulheres. Uma mulher passa na rua, o homem pega e fala, né? Não é somente nesse sentido. Mas você já conhece uma pessoa que ela não é respeitável, ela não é séria, ela não tem seriedade, as pessoas não têm credibilidade nela. Ela não é respeitável, porque as próprias coisas que ela faz não é digna de respeito. E de que as pessoas olhem e digam: aquele homem é respeitável.
Então, um homem crente, um homem cristão, ele deve sempre buscar, não é ser perfeito, irmãos, mas ele deve sempre buscar o quê? Ser respeitável. Outra coisa, e ele até vai falar, respeitáveis em quê? No viver. Ele vai dizer assim, respeitável, seres o quê? Sóbrios. Essa palavra aqui, sóbrios, ela dá um sentido aqui, dá dois sentidos, eu vou colocar aqui dois sentidos, sóbrios em quê? No comer e sóbrio no beber, certo, irmãos? Há nesses dois sentidos, né? Porque quando a gente vai pensar, a gente vai ver assim, qual é o contrário de sóbrio? É uma coisa que não está sóbria. Um exemplo, uma pessoa bêbada, ela está sóbria? Ela está com o seu sentido, ela é respeitável, uma pessoa bêbada, ela não tem nem equilíbrio muitas vezes do seu corpo. Calumbiando para lá e para cá. Então, o contrário de sóbrio a gente sabe o que é. Uma pessoa bêbada, ao contrário de uma pessoa bêbada, ela não é sóbria. E aqui o texto claramente está dizendo que os homens sejam sóbrios, não somente nesse sentido de bebida, irmãos, mas no sentido de quê? De comer, de comida também, no comer e no beber. Tem uma maneira, como o texto próprio fala, equilibrada. Um homem de Deus, um homem cristão, ele deve buscar isso, procurar isso. Ainda no versículo 2, primeiro ele falou, exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, e agora ele vai dizer três coisas que inclui o homem de Deus. Primeiro, sadios na fé. Segundo, no amor e na constância. Vamos lá. Sadios na fé. Irmãos, em alguns momentos ele vai usar essa palavra, questão de sadio. O que é uma coisa? Vamos usar agora aqui o contrário do que é sadio. É o que? Doente. O que é uma fé doente? Né? A gente vai parar para pensar. É uma fé fraca. É uma fé que qualquer coisa derruba ela. Então, o autor Paulo está dizendo assim, Tito, ensine aos homens uma fé sadia, uma fé. O homem tem que ter fé, primeiramente, né? O que ele vai ensinar aqui é que o homem tem que ter fé. Ou seja, o homem de Deus tem justamente esse domínio da mente. Ele é sadio da mente. Ele tem a sua fé, primeiramente, ele tem a sua fé em Deus. Outra coisa que ele vai dizer, a fé aqui no sentido, né? Tem dois sentidos a fé aqui, que é o sentido de confiança em Deus, e o outro sentido que é conjunto de verdades. Ou seja, o homem de Deus, ele tem confiança em Deus, e ele também tem a sua fé no sentido de crer na palavra. Outro sentido aqui é no amor. Né? Essa expressão aqui no amor, né? Ela é basicamente isso aqui, disposição a se sacrificar pelo outro, ao contrário do que? Do egoísmo. Então, o sentido aqui no amor, irmãos, não é só uma pessoa, não é só o homem ser carinhoso, não é só o homem ter um certo afeto, até porque isso também tem que ser com muito respeito, mas esse amor aqui que está falando é no sentido de quê? De se dispor a sacrifício pelo outro. O egoísmo, irmão, não faz isso, mas o homem de Deus, ele faz. O homem de Deus, ele ama. A outra coisa aqui, e última aqui para fechar na questão dos homens, é a constância. Ou seja, eu achei uma frase que resume bem isso, a resistência, uma espécie de resistência. É como se uma pessoa, como se alguém estivesse sofrendo pressão, mas ele está resistente. Ele está resistente a determinada situação. O homem de Deus tem que ser assim.
No versículo 2 vai dizer o seguinte, no versículo 3, perdão, vai dizer o seguinte: nós já saímos agora dos homens e vamos agora para mulheres. Vamos lá. Mulheres mais velhas, de igual modo. Eu não sei se na sua Bíblia está semelhantemente, mas agora aqui vai dizer o quê? Não vou usar essa expressão, semelhantemente, porque fica melhor. Semelhantemente às mulheres. Por que eu estou usando essa expressão semelhantemente ou de igual modo? Porque a mulher é crente do mesmo jeito que o homem. A mulher, ela da mesma forma que o homem, ela deve agir também como uma cristã. Ela não é diferente do homem no sentido de exortação. As mulheres também têm que ser exortadas, elas também têm que aprender. O homem tem o seu perfil, o apóstolo Paulo já está falando aqui como os homens devem ser, mas agora vai falar como é que as mulheres devem ser. De igual modo, as mulheres sejam o quê? Primeiramente, reverentes. A primeira expressão aqui usada, e também pode até ser tiradas também nessa questão de reverentes, mas na minha tradução aqui é a palavra reverentes mesmo, não tem mais nenhuma outra palavra que fala outro sentido. E a minha diz assim, reverentes no viver. Ou seja, irmãos, a mulher cristã, ela deve ter um comportamento também reverente, respeitável. Da mesma forma que o homem deve ter, a mulher também deve ter uma forma respeitável de viver. Isso no sentido, irmão, do comportamento dela, da forma que ela fala, da forma que ela se veste, da forma que ela age, meus queridos. A mulher deve ter justamente essa reverência. A mulher que é sóbria, irmãos, a mulher que é sóbria no sentido ela também, da mesma forma que o homem, ela também deve ter essa mentalidade de entender as coisas. E a gente vê hoje que as coisas estão muito diferentes, né? Eu vou falar aqui no sentido de vestes, porque a gente vê, né? Porque a Bíblia está dizendo assim, as mulheres mais velhas. No sentido de que, irmãos? Não necessariamente de uma idosa, mas de mulheres mais experientes, mulheres com mais idade, com mais experiência. A gente vê que muitas vezes está ao contrário. As mulheres idosas, elas estão vestindo roupas de adolescentes, né? É interessante isso porque as coisas estão mudando. O mundo está ficando maluco, irmãos. As coisas estão se invertendo. Mas Jesus ensinou, meus queridas, minhas queridas irmãs, e irmãos também, porque se você é um homem que está assistindo esse vídeo, você precisa escolher uma mulher assim, porque Jesus ensinou que a nossa vida pode honrar ou pode desonrar a Deus. Por isso ensina aqui, o oposto aqui da vida que santifica o nome de Deus, é essa vida, irmãos, desobediente, essa vida maluca, escandalosa. É justamente eu ser uma mulher, justamente isso, eu ser uma mulher, sabe? Então, o Senhor aqui nos ensina como deve ser. As mulheres mais velhas, elas não devem imitar, nem mesmo se basear nas que não são cristãs. Mas vamos lá. Versículo 3 ainda. As mulheres sejam que reverentes, respeitosas no viver, não caluniadoras. É isso. Irmãos, essa tradução aqui de não caluniadoras, ela está no sentido... Eu vou usar o sentido real dessa palavra, é fofoqueira. Mulher cristã não deve ser fofoqueira. E por que essa expressão está sendo usada aqui? Porque, e também essa expressão, viu, irmãos? Olha só, essa expressão também, ela indica falsos testemunhos, indica falar da vida dos outros mesmo, indica também
desempenhar também o papel do diabo. Você sabia disso? Porque quem é enganando? Quem é o enganador? Quem é aquele que blasfema? Quem é aquele que fala mal? Quem é aquele que tem as suas astúcias de difamar? É o diabo. Então o texto é como se o texto estivesse dizendo: vocês não agem como o próprio diabo. Não tá, irmãos, em nome de Jesus, não está chamando as mulheres de diabo. Está falando no sentido de quê? Da gente não fofoqueira, não levantar falso, não sair por aí falando da vida de quem não deve. Porque isso aqui é o seguinte: nós devemos, irmã, nós devemos ter uma coisa na nossa cabeça. A nossa língua, ela deve falar o que convém. Isso é da Bíblia. Isso já é claro na Bíblia. Falar o que convém. O que é uma pessoa caluniadora? Ela engana. Ela é uma pessoa que ela não tem controle pela própria língua. Você já parou para pessoal? Da mesma forma, os homens, tem muitos homens também que não têm controle da língua deles. Fala. Mas também aqui está dizendo para as mulheres terem cuidado disso. Na Bíblia aconteceu um caso de algumas viúvas, irmãos, que saíam nas casas justamente fazendo isso, falando da vida dos outros, sabe? Então, o apóstolo Paulo também já foi dizer isso, também já foi dizer: irmãs, não façam isso, não façam esse tipo de coisa. Porque isso, irmãos, não mostra sabedoria, isso não mostra uma cristã. Já parou para pensar nisso? Por isso a gente deve falar o que convém. Não a gente ser caluniadora, não enganar, mas pelo contrário, irmãos. O que é o contrário de uma mulher? É uma mulher sábia. Outra coisa também, o versículo, ainda continuando no versículo, não dadas a muito vinho. O que o texto fala aqui. Ou seja, irmãos, essa expressão não dadas a muito vinho tem um sentido de escravidão a determinada bebida. E por que Paulo fala isso? Porque, irmãos, ele fala aqui no sentido, e também isso serve para todo cristão, mas ele fala aqui no sentido aqui para as mulheres daquela época também, e também serve para nosso ensinamento, para que as mulheres não sejam escravizadas em nenhuma bebida. Já parou para pensar uma mulher bêbada? Como é, irmãos? Uma mulher que não fica sóbria. Ela se não tiver um dia de bebida, ela não se sustenta, ela não está bem. Já para pensar numa pessoa assim, uma mulher assim, você que é a mulher que está assistindo, já para pensar numa pessoa assim? Quem sabe você que está assistindo não era assim no passado? E você vê o quanto você errou, quantas coisas você fez que desonraram a Deus. Mas aqui há um modo de viver diferente. As mulheres não devem estar no meio dessas coisas. Não pode tornar que alguma coisa ou outra vire vício na vida dela. Ainda nas mulheres, o que? Mestras do bem. Mestras. Ou seja, as mulheres, elas devem ensinar o quê? O bem. E que bem é esse? No versículo vai falar. Mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas. Olha aqui, agora vamos para o patamar de quê? Das mulheres mais novas. As mulheres mais experientes, elas devem ser dessa forma. E elas também, além de ser dessa forma, elas devem ensinar quem? As meninas da igreja, as suas filhas também. Ensinar as mulheres mais novas. Olha aqui as mais novas aparecendo. A o quê? Primeiro, a amarem os seus maridos e os filhos. Terceiro, serem equilibradas. Quarto, puras, eficientes no cuidado no lar, bondosas, submissas ao marido, para que não falem mal da palavra de Deus. Veja,
As mulheres mais velhas devem ser dessa forma. Por quê? Porque ela vai ensinar as mais novas. As mais novas o quê? Primeiro, amar os seus maridos. É a primeira parte aqui que fala do texto. Amar os seus maridos. Irmãos, essa parte aqui de amar o marido é interessante aqui porque justamente Paulo ele vai falar sobre essa questão. Lá que o comentário para a gente... Ele fala no sentido aqui de amar os filhos e também ao marido, aqui porque a mulher justamente, irmãos, ela deve ter esse ensinamento e ela deve aprender a respeitar o seu marido. A mulher cristã, ela deve fazer isso. O mundo não vai dizer isso. O mundo, muitas vezes, vai cooperar para que você não respeite o seu marido. E muito menos você se preocupe com os seus filhos. Nós vamos ver que é uma grande, infelizmente, irmãos, é uma grande realidade essa questão aqui de amar os seus maridos, amar no sentido de respeito, de honrar o marido mesmo. Muitas vezes, mesmo ele não sendo cristão, porque acontece esse tipo de caso, de muitas vezes os homens não serem cristãos, mas mesmo assim a Bíblia fala aqui para que a mulher cristã, ela age dessa forma. Ela age dessa forma. O homem cristão age daquela forma ali que eu falei. A mulher que é mais experiente, ela age daquela forma. E agora está falando das mulheres mais novas. Porque a mulher, ela precisa também fazer isso, essa questão do respeito. E ela também precisa aprender a entender que ela deve cuidar dos seus filhos. Eu não sou mãe ainda. Se Deus quiser, algum dia eu serei. Mas a Bíblia já está me ensinando aqui. E as mulheres também, mais velhas, devem me ensinar também eu ter o cuidado com os filhos. Em quê? Em que sentido? Em conduzir os filhos ao quê? A disciplina e a admoestação do Senhor. É isso que fala em Efésios capítulo 6, versículo 4. Para que a gente venha ensinar os filhos justamente a palavra. Ensinar a disciplina também. Outra coisa que também eu vou correr um pouco. Outra coisa que ele ensina também é para que as mulheres mais novas sejam o quê? Moderadas, irmãos. Ou seja, mais uma vez, todos os três têm que ter isso. Todos os três até agora falou a mesma coisa. Tem que ter uma mente moderada. Saber o quê? Uma mente sadia. Tem que saber refrear os seus desejos e seus impulsos. Outra coisa que eu vou correr um pouco, que ele falou, é puras. Irmãos, o mundo que tem por aí não ensina mais isso. Se você se guardar na pureza, pode ser no sentido sexual, pode ser no sentido da sua mente também, o mundo vai rir de você. Mas a mulher cristã, ela deve se guardar nessas questões de pureza, não somente no sentido sexual, mas também no sentido de sua mente também. Tem que ser o quê? Eficientes no lar, no cuidado do lar. A mulher mais velha deve ensinar a mulher mais nova a ter cuidado na sua casa. Não irmãos, não está falando aqui da mulher ser escrava de uma casa. Não está falando nesse sentido. Mas também não está falando no sentido da mulher de ser relaxada, da mulher não cuidar de sua casa. Nós precisamos entender que uma mulher cristã, ela deve cuidar muito bem da sua casa. Ela deve amar cuidar da sua casa. Isso é algo bíblico, meus queridos. Você já pensou se chegar na casa de um crente tudo bagunçado, tudo parecendo um chiqueiro de porco, literalmente? Deus não aprova esse tipo de coisa. E olha, irmãos, que muitas vezes tem chiqueiro de porco que é até mais organizado do que certas casas. Infelizmente é isso. Mas aqui ele está pedindo o seguinte: a mulher cristã, ela é diferente. O mundo vai rir da mulher cristã, porque a mulher cristã é assim. Porque a mulher é do lar, porque a mulher ela cuida do seu lar. Não que a mulher não possa estudar, não que a mulher não seja inteligente, nada disso, irmãos. Mas a mulher tem os seus compromissos como uma mulher cristã de Deus.
como uma mulher que arruma o seu lar, que ama o seu esposo, que cuida dos seus filhos e que também cuida do seu lar. Ela pode estudar, ela pode, meu querido, mas a coisa aqui do texto, o que o texto está nos levando é que a mulher seja justamente isso. Ela cumpra essas coisas. A mulher mais nova. Bondosas. A mulher tem que ser bondosa. Você já parou para pensar numa mulher ignorante, que vive reclamando? Irmãos, eu digo isso por mim muitas vezes, eu vivo reclamando. Eu não sou uma pessoa muitas vezes bondosa para com os outros. Mas nós devemos ser. A mulher cristã, ela é bondosa. Submissas ao marido. Essa questão de submissão, eu não vou me deter muito, mas, irmãos, está no sentido da mulher também respeitar o seu marido, meus irmãos. Essa questão de submissão na Bíblia tem vários modos. Tem submissão de filhos para com os pais, tem submissão de nós para com Deus, tem a submissão de nós para com nossos maridos, tem a submissão dos maridos para com Deus, os maridos para com o patrão, nós para com algum tipo de patrão. Então essa questão de submissão aqui, irmãos, está interligada a justamente essas coisas, a nós aprendermos a respeitar aquele que está sob a autoridade que Deus deixou. A mulher cristã, ela é submissa, ela respeita o seu marido. Não está num modo aqui de inferioridade, que ela é desprezada, nada disso, irmãos. O mundo vai dizer essas coisas, mas ignorem, porque essas balelas a gente já ouve direto. Então, mas uma mulher cristã, ela age dessa forma. Se você é uma mulher cristã e quer honrar a Deus, age dessa forma. É difícil, porque o fruto do pecado, irmãos, foi esse. Eva sempre vai querer dominar Adão. Nós mulheres sempre muitas vezes vão querer dominar o homem. Mas nós já entendemos que Deus, ele criou o homem e a mulher. E nós somos submissos a Deus. Deus é a nossa autoridade maior. Então, por amor a Deus, nós vamos tratar bem aquele que ele nos deu, o nosso esposo. Amém, meus queridos? E tem mais. Deus, ele derramou a sua graça sobre tanto o homem quanto a mulher. Então, pela graça de Deus, porque Deus me transformou, eu vou fazer essas coisas. Mas se Deus não me transformou, essas coisas para mim vão passar por aqui e vão sair por aqui. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem que entrar aqui e descer aqui, no nosso coração. Mas vamos correr, para a gente terminar aqui esses pontos. E por que, irmãos? Por que essas coisas devem ser feitas? Por que a mulher, por que as mulheres mais velhas, por que os homens também devem fazer essas coisas? Para que o quê? Lembra do que eu falei no começo? A palavra de Deus não seja o quê? Ninguém fala em mal da palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, meus irmãos. Você já parou para pensar o que as pessoas pensam da gente no mundo? Quando olha que a gente é crente totalmente diferente do que a palavra está dizendo, as pessoas não vão dar credibilidade a essa palavra. Mas vamos continuar. Versículo 6, nós já estamos quase concluindo. Exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados. Irmãos, eu sou jovem. Você talvez que esteja assistindo é jovem. A gente faz cada besteira, né? A gente às vezes faz cada maluquice, que quando a gente vai olhar, a gente diz assim, eu não fiz isso. Pois é, mas a Bíblia está nos dizendo o seguinte, Paulo está dizendo, Tito, exorta, ensina aos jovens para que eles sejam equilibrados, irmãos, para que eles tenham uma mente que não seja maluca, mas para que eles pensem antes de fazer alguma coisa. É possível, irmãos, um jovem fazer essas coisas. A gente às vezes fica olhando, aquele jovem que é adolescente, aquele jovem que está passando por um bocado de fase, mas é possível sim. As escrituras estão dizendo o quê? O jovem precisa ser ensinado. Você que é jovem que está assistindo esse vídeo, você precisa entender que a Bíblia está dizendo para que você seja equilibrado.
Para que o quê? Versículo 7, que a tua conduta, ele agora está se referindo a Tito, para que a conduta de Tito, Tito era o pastor daquela igreja, seja exemplar. Os jovens, muitas vezes, irmãos, eu fico olhando assim, alguns jovens muitas vezes se baseiam em algumas pessoas que não são exemplares. Não são exemplos. Mas os jovens muitas vezes estão lá se baseando naqueles tipos de pessoas. Mas aqui a Bíblia está dizendo, principalmente também para Tito, agora se refere a Tito também, que Tito seja um homem exemplar. Irmãos, não é fácil um pastor. Isso é muito difícil aqui também. Um pastor é um desafio para um pastor. É ser exemplar. A pessoa olhar e dizer, eu quero ser igual a você. É muito difícil, nós fazemos todas essas coisas, é muito difícil. E também é difícil também para o pastor fazer esse tipo de coisa. Mas a Bíblia está dizendo aqui, exorta o jovem e usa o seu exemplo para o quê? Guiar essa pessoa no bem, na doutrina, mostre integridade, sobriedade. Veja, irmãos, isso aqui agora está se referindo ao pastor. O pastor deve ser assim. O homem de Deus que guia o povo de Deus deve ser assim. Para quê? Para que a linguagem sadia e irrepreensível... Você já viu pastores que usam linguagens que não tem nada a ver? Linguagens feias, linguagens de duplo sentido. Irmãos, um homem de Deus não faz isso, não. Um homem de Deus tem muito cuidado com o que vai falar. Um homem de Deus, ele usa sua linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Então, Paulo vai dizer o seguinte, o pastor, ele deve ensinar isso aos jovens, também ensinar isso às mulheres, ensinar isso aos homens e as mulheres mais novas serem ensinadas pelas mais velhas. Por quê? E o pastor deve ensinar com seriedade. Por quê? Porque o adversário pode ser pessoas que conheceram o passado da gente. O adversário pode ser o próprio diabo. Pode ser o quê? Qual é o sentido aqui? O que é que ele vai falar? Ele vai caluniar você. Crente, agora eu quero, isso aqui, tirando o ponto para o pastor, agora eu quero também falar para o crente. Crente, você pode pensar que você pode estar que as pessoas podem olhar para a sua conduta, para o seu modo de viver, para o seu modo de ser, e olhar e dizer assim, isso aí é uma vergonha. Essa pessoa desse jeito é uma vergonha. Essa pessoa, ela não está fazendo nada. Então a Bíblia está dizendo o seguinte aqui, para que a pessoa não deve ser envergonhada e que ninguém venha criticar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando uma pessoa está fazendo, está agindo direitinho, está tentando ter uma vida que seja guiada da parte de Deus, ninguém vai ter... Pode alguém vir caluniar você, pode alguém vir criticar você, dizer que... Pode alguém espalhar na rua todinha que você é isso, que você é aquilo, mas aquela pessoa não vai ter provas. Ela não... nesse sentido aqui, ela não vai ter como... Quando as pessoas olharem para você, eu não sei se vocês estão me entendendo, quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer, não, mas essa pessoa, ela é um cristão, ela está fazendo o correto. Vocês estão me entendendo? As pessoas não vão ter o que dizer de você. Elas podem até falar, mas elas vão ser envergonhadas. Porque quando olham para suas atitudes, quando olham para o que você fala, para como você anda, não é ser perfeito, irmãos, não é ser perfeito. Se ilude quem achar isso, mas é alguém que tenta. Vamos terminar aqui nosso texto. Versículo 9. Exorta os servos para que sejam submissos aos seus senhores em tudo, agradando sem reclamar, o que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade para quem tudo mostre a beleza e a doutrina de Deus, nosso Salvador. Preste atenção, meu querido. O que é que... Raila, aqui está falando de escravo, certo? Mas, irmãos, você trabalha por alguém? Você tem um patrão? Pois é. Pode até mudar a realidade, mas não vai mudar aqui
o sentido de você ser submisso a alguém. Se você tem algum patrão, ou você trabalha para alguém, você tem que agir como? Como é que o crente deve agir? O crente que trabalha para ter um patrão, como é que ele deve agir? Ele deve agir, irmãos, no sentido aqui, ser submisso. Ele deve justamente honrar aquele trabalho ali, e ele deve tentar o quê? Agradar também ao seu Senhor. Não é bajular não, tá, irmãos? É agradar ao seu Senhor. Agradar de duas formas. Agradar no sentido do próprio trabalho, em você fazer o seu trabalho. Né? Porque tem muitas pessoas que muitas vezes faz o seu trabalho e dentro daquele seu trabalho ele faz outras coisas. É como você está escalado para fazer o seu próprio trabalho e você está lá mexendo no seu celular, mexendo em outras coisas, fazendo outras coisas em vez do seu próprio trabalho. Então isso é meio que, sabe, no seu chefe não causa um agrado, porque você não está cumprindo o seu trabalho. Aqui, irmãos, está no sentido da gente agradar, no sentido de nós também fazermos o nosso trabalho. E uma das coisas aqui é sem reclamar. Sem reclamar. É você fazer as coisas como se você estivesse fazendo para Deus. Outra coisa que ele vai dizer aqui é que não furtem. Em vez disso, deve demonstrar perfeita lealdade para quem em tudo mostra a beleza da doutrina de Deus. Irmão, você agir como você tratar o seu Senhor, aquele que é acima de você tratar o seu chefe de maneira respeitosa, fazendo o seu trabalho de maneira correta, você vai estar honrando a Deus. A palavra de Deus, ela não vai ser envergonhada por você, mas pelo contrário, você fazendo tudo isso por lealdade, não é querendo roubar ninguém, não é querendo tirar, e talvez estava até acontecendo naquela época, e acontece muitas vezes na nossa época também, roubar o tempo. Muitas vezes nós roubamos muitas vezes o tempo do nosso trabalho, como eu já tinha falado agorinha também. Nós muitas vezes roubamos também alguma coisa do chefe, ou seja lá de quem for de que nós trabalhamos, então isso é incorreto. O crente, o cristão, alguém que é servo, alguém que tem essas relações para com outras pessoas, com chefes, com aqueles que são maiores que você, ele não faz esse tipo de coisa. O cristão, ele deve ser contrário a essas coisas. Eu vejo muitas vezes, no nosso contexto mesmo, eu vejo muitas vezes pessoas fazendo o quê? Contra os chefes. Aquelas passeatas, né? Aqueles movimentos de não querer trabalhar, aquelas coisas ali todas. Isso não está de acordo com honrar aquilo ali, honrar o seu chefe, fazer esse tipo de coisa, aquelas greves, né? Isso não está de acordo com o que o Senhor nos ensinou. O crente, irmãos, pode fazer muito bem a diferença. Em vez de fazer gritaria na rua, fazendo esse tipo de coisa, o crente pode fazer a diferença de outras formas, principalmente conversando e orando também com Deus. Estamos encerrando, agora vamos ao último versículo da noite. Sabe por que o crente deve fazer todas essas coisas, irmão, que eu falei? Se você não estiver com o papel anotando, mas dá para você rever agora a nossa live depois. Sabe por que o crente deve fazer todas essas coisas? Porque ele foi alcançado pela graça de Deus. Versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou a quem? A graça de Deus, o favor imerecido de Deus se manifestou, irmãos, e se manifesta aí pelo mundo, trazendo o quê? Salvação. Se manifestou através de quem? De Jesus Cristo. Na aparição de Jesus Cristo. E essa salvação, ela alcançou você. No sentido aqui, todos os homens, porque no sentido que ela alcançou você. Porque há várias pessoas ainda, irmãos, lembrando que há várias pessoas ainda que não conhecem a graça de Deus.
Mas ela se manifestou a quê? A pessoas de várias etnias, de várias cores, de classes sociais. Olha aqui o que está falando. A mulheres, a homens, a idosos, a jovens, aqueles que são chamados pelo pastorado. A graça de Deus se manifestou a essas pessoas. Então, por isso, você deve ser assim. Porque a graça de Deus se manifestou sobre você. E o que ela faz com você? Ela faz você mudar. Ela faz você, aqui como está dizendo, ela educa você a uma obediência a Deus. Você, antes de Jesus Cristo, antes da graça chegar em você, você não tem controle sobre os seus desejos. Você não tem controle sobre você não tem nem noção da sua impiedade. Eu não tinha noção da minha impiedade. Até que a graça de Deus chegou a mim de tal forma em que eu comecei a ver o meu pecado, eu comecei a ver, a graça de Deus começou a me educar, a graça de Deus começou a me ensinar, Raíla, não é dessa forma, a graça de Deus começou a ensinar a você, olha, não é por esse caminho, você deve agir desta forma, você deve agir de forma justa, você deve agir de forma sóbria, com a sua mente, não uma mente maluca, mas uma mente que consegue entender o errado, consegue... Vocês estão entendendo, meu querido? É por isso que o crente deve fazer todas essas coisas. E é por isso, irmãos, que eu também vejo que tem pessoas que infelizmente não são crentes. Muitas vezes estão 20 anos dentro da igreja e não mostra nada disso. É por isso que muitas vezes, irmãos, eu creio que algumas pessoas não são cristãs. Porque quando nós olhamos, nós vemos que a graça de Deus está muito diferente do que deveria ser. A graça de Deus, ela transforma, ela lhe educa, ela te mostra, ela te faz olhar a sua impiedade, suas paixões mundanas e você abandonar aquilo. E muitas pessoas, muitas vezes não fazem isso. Que você, meu querido, já encerrando, que você não seja assim. Vamos orar? Pai, obrigada porque o Senhor nos deu essa palavra. Tantos ensinamentos aqui, tantas coisas preciosas, como um crente deve ser, como um crente deve agir. Deus nos ajude, Deus, porque sinceramente é muito difícil. Mas eu sei que o Senhor, a graça do Senhor vai nos ajudar. Por favor, Deus, que essa palavra venha alcançar a muitos. Que essa palavra venha transformar a que está assistindo agora. Que todos os crentes e todos aqueles que não são crentes ainda venham entender essa palavra e venham guardar em seu coração. Em nome de Jesus eu oro por cada um que está aqui. E também eu oro para que a gente não venha cair, mas que a gente venha olhar para a tua palavra. Por favor, Deus, nos perdoa, porque muitas vezes nós não cumprimos a tua palavra. Muitas vezes ouvimos, e praticar que é bom, nada. Mas nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos, que a graça de Deus permaneça com vocês. Até breve, até um próximo estudo.